Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Estamos no 7º vídeo de 21. Para quem chegou agora, eu tenho gravado um vídeo por dia falando sobre assuntos variados daqui de Portugal, com dicas e um pouco da nossa experiência para auxiliar vocês no planejamento. Eu tô falando agora sobre planejamento, que a gente dividiu em 4 tipos, e hoje eu vou falar um pouquinho do planejamento financeiro. O objetivo aqui não é ensinar sobre o planejamento financeiro e nem montar os pontos do planejamento financeiro, mas relacionar ele com o planejamento prático e falar de alguns pontos que a gente acha importantes, que muitas pessoas esquecem ou subestimam esse tipo de item e depois no final eles fazem muita diferença. Então a gente vai começar com situações simples de como a gente pode juntar o planejamento prático com o planejamento financeiro. Então, como é que a gente fez? A gente primeiro fez um planejamento prático bastante explicadinho, bastante esmiuçado, e a gente depois, numa outra tabela, colocava o resultado disso como planejamento financeiro. Por quê? Porque depois, se os planos mudarem, se precisar de alteração, qualquer coisa que aconteça, você tem bem detalhado um tipo e o outro tipo. Você tem bem detalhado o que é e o que gerou aquele gasto. Se você deixa tudo muito misturado, tudo muito junto e só os valores, depois quando você precisa voltar, principalmente com planejamentos um pouco maiores, como foi o nosso, de mais de um ano, isso fica complicado. E esse planejamento depois serve muito como experiência para outras situações. Então, por exemplo, escola. A gente vai escolher escola pública e a escola pública vai ser próximo de casa. Sim, mas a escola tem um período. Então a criança vai almoçar na escola, a criança vai almoçar em casa, até para você saber e entender esse tipo de custo, para decidir se ela vai ficar na escola pública ou na privada, você precisa conhecer. Então, escola pública, no planejamento prático, custo X no planejamento financeiro, custo X de transporte, custo Y de alimentação, custo Z de manuais, custo Z2 de roupa, de uniforme, de bata. Isso tudo custa. Escola particular, custo A, B, C, D, E, de tudo. Fica mais fácil até para escolher. E aí a gente começa com os pontos importantes. O primeiro que eu posso falar bem claro para vocês é aluguel. O aluguel, muitas pessoas contam um valor fixo, mas existe o valor fixo, existe o valor do apartamento mobiliado. Isso tudo deve se contar, porque o apartamento mobiliado ele facilita em muita coisa. Ele pode ser um pouquinho mais caro, mas ele facilita em relação a uma compra imediata de móveis. Um apartamento sem mobília, lógico, ele vai reduzir o aluguel, mas muitas vezes você não vai conseguir comprar todos os itens que precisam na casa. Normalmente, a cozinha é equipada e mobiliada, mas muitas vezes falta máquina de lavar. Isso é um investimento que precisa contar. Além do aluguel, muitas vezes é pedido um calção e um pagamento adiantado. Então, no nosso caso, que foi atípico, foi pedido pra gente um mês, mas nós já vimos 3, 6, 8 meses pra frente. Então é importante, porque muita gente, acho que a maioria das pessoas, vem para fazer o aluguel aqui. Então você não sabe quanto tempo vai ter pra frente. E os aluguéis estão muito difíceis. Além de estarem caros, principalmente nessa época do ano, tem uma escassez de aluguel. Então é interessante ter essa reserva, porque você não sabe exatamente como que vai ser. Outro custo é um custo inicial. Mesmo que a cozinha seja equipada, mesmo que seja a casa mobiliada, existe um custo de itens pessoais, que muitas vezes as pessoas vêm sem noção. Tem coisas que são muito baratas, mas existem coisas que são relativamente caras e que você vai precisar de um investimento interessante. Um exemplo bobo que a gente teve aqui em casa foi a TV. A gente procurou.
A gente não pode comparar com o preço do Brasil, mas, assim, 190, 200, 300 euros, isso é um investimento interessante, que é importante ser colocado. Outro ponto é transporte. O transporte aqui não tem a frequência do transporte no Brasil e nem a ligação entre distâncias muito próximas. Onde a gente mora, na Vila do Conde, chega um determinado momento que o transporte para à noite, de ônibus, né? A gente tem a ligação pelo metro, e o metro para o Porto, principalmente, e funciona 24 horas. Só que o ônibus não. Então é preciso também uma programação para isso. No nosso caso, que o Felipe faz o deslocamento para o trabalho e eu tenho as meninas, e a gente passou, todo mundo vai passar, mas a gente passou com a Ana muito pequena pelo inverno, a gente optou pela compra de um carro. E a gente acha que é interessante também ter esse planejamento em relação ao transporte, porque muitas vezes as pessoas vão para um lugar no interior, porque o aluguel é mais barato, mas precisam aumentar o custo de deslocamento, e muitas vezes o deslocamento é bastante escasso por conta do horário do retorno para o trabalho, e muitos lugares você não tem o auxílio de transporte. E o salário mínimo é baixo. Então, se você for pensar num custo de 100 euros, 80 euros de transporte, num salário de 600, faz muita diferença. Então, também é preciso equilibrar esse custo entre a distância, né, e o deslocamento, e o investimento num carro, o investimento no transporte público, em relação ao aluguel compensar. Isso a gente achou bastante importante falar, porque todo mundo fala muito de comboio e de metro e tudo, mas o transporte é muito diferente do Brasil. Outra coisa é o consumo. Mais para o norte, onde a gente mora, principalmente, em Portugal em geral, comparado com o Brasil, as taxas de lixo, a taxa de água, de luz, de gás, são bastante altas. Então, se você pensar numa botija de gás custar 80 euros para um salário de 600, é um valor importante. Então, é interessante no planejamento prático a família conhecer muito bem os seus gastos para poder converter num planejamento financeiro e você poder incluir essa despesa no seu planejamento de custo mensal. Você vai contar o aluguel, mas você também vai contar o consumo de água, o consumo de luz, e os hábitos aqui são muito diferentes. O gasto de água, principalmente, é muito diferente do nosso. Então, é interessante você fazer essa simulação, que pode parecer boba, mas não é, até porque ela vai impactar depois num planejamento emocional, porque é uma mudança de hábito, é uma mudança na forma de consumir. Então, tiveram muitos brasileiros que se assustaram com as primeiras contas de luz e de água. Então, você já está chegando num lugar diferente, você já está com gastos extras, digamos assim, e você ainda tem uma questão do dia a dia para adaptar. Então, é bastante interessante você simular. E outra coisa que eu já falei muito é a personalização do planejamento. Literalmente, cada caso é um caso, cada gasto é um gasto. Então, você conhecer muito bem a rotina da sua casa vai facilitar muito. Esse assunto é quase inesgotável e a gente volta a falar nele depois, porque a gente volta falando de custo de vida nos vídeos mais pra frente. Então, é bastante interessante e tem muito assunto. Mas eu sugiro também que vocês entrem no site, no Imigrei, e baixem um e-book de planejamento financeiro. Ele também tem bastante dicas, tá pequenininho, tá simples, tá fácil de ler. E são dicas também de outros itens que são interessantes de serem colocados no planejamento financeiro. Restou alguma dúvida, alguma questão, sugestão? Pode entrar em contato, pode mandar direct, pode comentar à vontade. Esse lugar é para isso, esse canal é para troca. E eu espero vocês
nos próximos vídeos e nas próximas postagens.